Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à Opinião no Feminino, num dia em que vamos discutir 3 temas. São eles as leis de descentralização aprovadas pela Assembleia da República, a acusação do Ministério Público sobre as dívidas ocultas e a gestão das calamidades naturais à luz do desastre natural que houve na Zona Centro, principalmente na cidade da Beira. Para fazer a discussão de hoje, conto com 2 convidadas, Fátima Mimbiri e Artemisa Franco, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite às duas e sejam bem-vindas ao programa de hoje. Muito obrigada. Muito bem, Fátima, começo por si. O nosso primeiro ponto são as leis de descentralização. Vamos nos concentrar em 2 aspectos, que é a coabitação entre os diferentes poderes, principalmente o governador eleito e o secretário de Estado. E vamos também falar do verdadeiro sentido de descentralização à luz das linhas centrais destas leis. Comecemos pelo governador e secretário de Estado. Como vimos, Fátima, o governador eleito nomeia entre 5 a 8 diretores provinciais, portanto, muito abaixo do número de diretores provinciais que temos hoje, intervém em áreas não atribuídas às autarquias locais e que não sejam da competência exclusiva dos órgãos centrais. Estamos a dizer que o governador eleito intervém em áreas como agricultura, transportes nas áreas não atribuídas às autarquias, saúde no âmbito dos cuidados primários, educação no âmbito do ensino primário, do ensino geral e da formação técnica profissional. Depois temos o secretário de Estado, que fica com as funções de soberania. São elas definições de políticas nacionais, a realização da política unitária do Estado, a definição e organização do território, a defesa nacional, entre outros. A minha primeira pergunta é: qual é a sua perspectiva do ponto de vista de coabitação entre os diferentes poderes que se vão criar a partir de 15 de outubro, depois das eleições? Muito obrigada, Nucipo. Saudar os caríssimos telespectadores e a minha colega de painel e dizer que concordo com o argumento que o MDM apresentou quando das discussões para aprovação desta legislação, quando dizia que não é um modelo perfeito, está muito longe de ser a descentralização que sonhamos para o nosso país, mas entre ter um sistema onde o vencedor fica com tudo, é preferível termos um sistema não bom, mas onde se pode ganhar alguma coisa. Concordo nessa perspectiva de, infelizmente, é o que se nos é dado e espero que tenhamos no futuro a oportunidade. A ideia de que não há vitórias totais. Isso, mas é uma vitória importante, temos eleições e penso que a longo prazo temos que conseguir uma forma de voltar a analisar e discutir este quadro legal para ajustá-lo àquilo que nós achamos que pode ser o ideal para termos uma verdadeira descentralização. Portanto, a Fátima acha que é pacífico, pelo menos do ponto de vista provisório, que esta legislação passe e que no futuro o país senta para definir leis mais consensuais, mais consistentes. O ideal, na verdade, seria que nós levássemos o tempo que fosse necessário a desenharmos um quadro legal e institucional condicente com aquilo que nós aspiramos como país quando falamos de descentralização. Mas nós sabemos muito bem que não estamos a abraçar a descentralização porque todos nós temos consenso de que este é o caminho a seguir, mas é porque é um passo importante para chegarmos à pacificação que tanto desejamos e que tanto é importante para continuarmos a seguir os caminhos de desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu não estou necessariamente satisfeita porque eu acho que o governador provincial, na verdade, ele vai receber uma caixa vazia, vai ficar com gestão muito esvaziada porque há 2 níveis, na verdade são 3, incluindo o dele, né, que conflituam de certa forma. O nível da autarquia, que já ocupa, apesar de não ser toda a província, é uma região autarcizada, que já ocupa determinados serviços, e há nas algumas províncias áreas não autarcizadas, então ele há de ter espaço para operar aí, mas depois temos o problema de que temos o secretário de Estado que é nomeado pelo Presidente da República para responder a algumas áreas, e essas áreas são de suma importância ao nível da província. Eu nunca entendi, por exemplo, por que nós dizemos que temos que ter um secretário de Estado para lidar com questões de defesa e segurança? Por que nós não pensamos que, por exemplo, as Forças Armadas, que a polícia são um serviço de nível nacional, ok? Mas que eles têm representações ao nível da província. E na verdade já tem os comandantes provinciais. Exatamente. Agora, não vamos dizer que os comandantes provinciais têm que prestar vassalagem ou prestar contas ao secretário de Estado. Eles têm um comando
que é o que está localizado em Maputo, que é um comando geral, é a este órgão que eles devem prestar contas. Então eu acho que nós temos que avaliar muito bem, eu acho que faltou aqui este trabalho aturado do que implica termos um secretário de Estado. Se nós olharmos, por exemplo, para uma situação que nós tivemos em Maputo, que temos até hoje em Maputo, que é o governador da cidade, e depois temos o edil. O presidente do município. E mesmo sendo até entidades do mesmo partido, não é possível haver uma coabitação saudável, porque muitas vezes há sobreposição, há espaços que são invadidos, porque não há muita clareza do que é que faz um, o que é que faz outro. Então, aliás, o atual edil de Maputo, Enéas Comício, já tem um historial de conflitos. Exatamente. Com a governadora da cidade de Maputo. Então eu acho que nós podíamos ter feito um trabalho muito mais profundo, muito mais aturado para garantir que o poder eleito ao nível da província, ele desempenhe cabalmente as funções de responder aos anseios das pessoas que o elegeram. O secretário de Estado, que não é necessariamente uma pessoa eleita, mas é representante de um eleito ao nível nacional, ele vai, de certa forma, esvaziar aquilo que são as competências ou o papel do governador. Muito bem. Artemisa, quero ouvir a sua opinião e comecemos mesmo por este prisma. Governador eleito, secretário de Estado. Muito boa noite. Eu queria cumprimentar os telespectadores, cumprimentar a minha colega Fátima e assim Mucipo. De facto, esta figura de governador é uma figura, vai ser bom e vai ser problemático, na medida em que aquilo que a Fátima estava a dizer, vamos ter o presidente do município. No mesmo território vamos ter o governador. É preciso que, de fato, se diga exatamente quais são, especificamente, vão ser as funções desse governador. Se tu fores a ver esta lei da descentralização, na verdade, foi uma lei política para acomodar... Para resolver um problema pontual. Exatamente, para acomodar tanto os partidos, sobretudo, os seus membros. Porque, fundo, o governador vai estar ali sentado. Há de ser, como estava a dizer a colega, aquilo que está a acontecer em Maputo. Por acaso, agora estou curiosa em ver o que é que vai acontecer, porque eu sei que a governadora antiga e o presidente Comício andaram ali no neck to neck, andaram aí às turras. Agora, estou a ouvir que parece que a governadora vai sair, não sei o que. Seria bom, porque é mais um recurso. É pessoal que vai ser pago, são gabinetes, é muito dinheiro. E se tu fores a ver ao fim do dia, qual é a função? Não justifica, exatamente, não justifica. Até porque se quiserem ter alguém para representar o Estado, podem ter alguém ali no nível do... Mas não dar todo um gabinete, staff, é uma logística tão grande, orçamento próprio, exatamente, mas... Para mim, não justifica esse lugar, não justifica de verdade. Há de ser um pouco a mesma coisa que os governadores das províncias. Vão ter que ter orçamento, é muito coisa. Mas para mim até o governador ainda é de menos. O secretário permanente... De Estado. Desculpa, o secretário de Estado. O secretário de Estado vai fazer o quê exatamente? Aquilo que o governador não pode fazer e aquilo que O secretário de Estado fica com as funções de soberania, como eu disse. Definição de políticas nacionais, realização da política unitária do Estado, a definição e organização do território, a defesa nacional, a segurança e ordem pública, a fiscalização das fronteiras, a emissão de moedas, recursos minerais e energia. Mas essas são tarefas... Do ponto de vista orgânico, pelo menos têm funções claras. Mas se tu fores a ver, essas são tarefas centrais. Portanto, tudo que ele vai fazer, não precisava, todas essas tarefas do secretário de Estado, ele vai receber aqui da capital, ele não vai absolutamente, nem vai montar uma vírgula aí. Tudo o que ele vai fazer, vai receber instruções, vai receber ordens daqui da sede. Então, por que ele precisa de estar na província? Eu penso que esse mandato aí é muito, ele não vai fazer nada, não vai inventar nada aí. Nem vai pôr vírgula, nem vai tirar vírgula. Porque estas são tarefas eminentemente do governo central. E ele vai ter que, vão dizer, olha, faz isto, agora vira à direita, vira à esquerda. No seu entender, Artemisa, então, se é desnecessária, por que ele existe, o secretário de Estado? Por isso que eu estou a dizer que esta lei da descentralização, neste momento, foi uma lei de consenso,
para acomodar a todas essas partes interessadas. E eles vão ver na prática, quando já começarem a implementar a lei, vão ver as rixas que hão de ter. As dificuldades de convivência e coabitação. Mas sobretudo, mas eu também não estou a dizer que foi bom, porque às vezes precisamos de criar coisas que nos unem. Precisamos de criar coisas de consenso. E esta lei tem essa vantagem. Tanto a oposição como o governo vão estar acomodados. É mesmo para acomodação, não tem outro nome. Então eu penso que politicamente e para o bem-estar das nossas... Ela funciona. Sim, ela vai funcionar. Agora é preciso que cada um tenha já o seu mandato bem definido. Fátima, é consensual para toda a gente que esta lei vem para salvaguardar o bem comum, que é a estabilidade política do país. Mas a minha pergunta é, acha que depois dessa legislação, depois das eleições de 15 de outubro, vai ser possível encontrar uma legislação melhor que essa? Ou seja, a disposição que houve dos partidos políticos para chegar a este consenso, será que ela vai melhorar em 5, em 10 anos? As questões que levantam em relação ao secretário de Estado, acham que daqui a 10, 5 anos, ou há entendimentos políticos entre todas as partes, desconfiança, acima de tudo, que faz com que sempre criem-se figuras políticas na legislação que têm mais ou menos uma função de controle? Na verdade, eu corroboro com a perspectiva de que o que mina um processo de descentralização pura, entre aspas, é mesmo a desconfiança, a ideia de eu corro o risco de não ganhar em alguns lugares. Não ganhando, o que eu faço? Como é que eu mantenho o controle? A ideia parece não deixar o governador eleito sozinho. Exatamente. Como é que eu controlo, não perco o controle sobre o espaço que acontece naquele espaço? Este é um aspecto importante. O segundo, a desconfiança, o fato de que nós falamos de unidade nacional, mas nós estamos muito divididos como nação. Eu não consigo olhar para o município e acreditar que o município, quando concorre ao poder, ele olha ou tem como base o trabalho para a nação. Pensamos sempre na lógica de ele está lá para defender os interesses dele. Há de haver razões para isso. Infelizmente, nós temos experiência de governações que não são viradas ao interesse público, são mais viradas ao interesse de grupos, ao interesse de indivíduos. Se calhar isto traduz-se um pouco na ideia que nós, no final, temos sobre o que é governar no nosso país. Então, nós vamos criar sistemas para garantir que, se eu não ganho, tenho alguém que controla e até inviabiliza, se for necessário, o trabalho de quem está lá, se esta pessoa não for do grupo do meu interesse. Este é um outro ponto. O segundo ponto é preciso lembrar que os nossos partidos políticos, no geral, eles funcionam numa lógica clientelista. Se acabam os postos ao nível da província, aonde que a Frelimo há de colocar todas aquelas pessoas que fazem campanha e que estão à espera há anos de colocação em algum lugar? Se não houver eleição de governadores e continuamos a ter o sistema em que a Frelimo ou o vencedor ganha, aonde que o MDM e a RENAM vão ir colocar as pessoas que anseiam chegar ao poder e que se juntaram a eles? Então, nós aqui há um pouco esta ideia de, Acha que isso é que justificou a aprovação por consenso dessas leis sobre descentralização? No sentido que também resolve um problema dentro dos partidos. O que fez com que passasse a lei, mesmo com as imperfeições que tem, é que todos nós, temos consenso de que é necessário descentralizar. Os partidos hão de ter feito a análise dos seus ganhos, que eu posso ganhar 4 províncias, pelo menos garanto que nas 4 províncias sou eu que vou reinar. Mas a questão de fundo aqui é, nós abraçamos a descentralização para quê? A ideia não foi para fazer a distribuição de poder entre grupos. Mas o que pesa mais, no seu entender, Fátima? Pesa mais o sentido de descentralização
para reforçar a participação Dos, na gestão do poder? Exatamente. Ou pesa mais o fator acomodação? Deveria pesar o primeiro fator, que é termos cada vez mais espaço para a participação política, para o serviço ao interesse público. Mas o mote, infelizmente, desde o início das discussões, das negociações, que nós percebemos é que o segundo fator é que conta, porque todos eles estão à procura de um lugar ao sol, todos eles estão à procura de garantir que as suas pessoas também, porque aos poucos, quando não conseguem lugares, aos poucos as pessoas vão abandonando, não acontece nada ali, então nós vamos sair. Os outros vamos criando novos distritos de forma arbitrária, reduzindo, aumentando, etc., que é para garantir que mais pessoas tenham espaço para serem acomodadas e desta forma garantimos que a simpatia, a fidelidade dessas pessoas se mantém. Então, para mim, o ponto aqui é, mais do que os partidos políticos nos próximos 10, 20, 30 anos, é a sociedade que se tem que reconciliar. Eu vejo no processo de descentralização uma oportunidade que nós tínhamos de nos reconciliarmos. Aliás, eu dizia, inclusive, que quando da aprovação da revisão pontual da Constituição, que não fazia sentido nós corrermos para aprovarmos uma Constituição de forma muito pontual e ad hoc, mas que fizéssemos uma coisa muito mais estruturante, muito mais profunda, que altere muitas coisas que nos prejudicam hoje e irmos ensaiando a coabitação, a convivência, incluindo, por exemplo, nos governos que sairiam das eleições deste ano, pessoas de outras formações políticas, pessoas vindas da sociedade civil, vindas da academia, vindas de qualquer outro lugar. Não continuarmos a funcionar nesta lógica de alguma forma decepcionada com esta legislação. Não haja dúvidas que, no geral, na forma como se apresenta, é decepcionante, sim, embora haja alguns aspectos que positivos, podemos e vamos falar deles. Possíveis. Artemisa, é consensual que esta legislação é provisória e visava resolver um problema pontual que era o alcance das tréguas e chegou-se lá. A minha questão é, passado este momento, acha que vai haver entendimento, sobretudo dos partidos políticos no Parlamento, não sabemos, depois das eleições de 15 de outubro, acha que haverá essa serenidade, essa capacidade das partes chegarem a um entendimento e avançarem para um pacote de descentralização que definitivamente resolve as questões de reforço da participação pública na gestão da coisa pública? Permite uma repetição. Acha que os problemas que estamos a ter agora não vamos ter no futuro? Eu acho que vai melhorar, porque eles próprios, portanto, os autores, já no terreno, hão de ver as dificuldades. Eu acho que também eles hão de perceber que alguma coisa precisa de ser reestruturada. Porque é por isso que eu estou a dizer que é preciso que haja uma definição muito clara daquilo que vai ser o território de cada um, e aquilo que cada um vai fazer. Mas também eu acho que é uma oportunidade muito boa para eles, para a extensão do poder. Porque está a ver, se vamos ter o presidente A no município, e o partido A no município, e termos também o partido A, o governador A, já é uma maneira deles alcançarem e ampliarem o que está a dizer é ter diferentes representações políticas ao nível da província? Não, por exemplo, o secretário de Estado vai ser indicado pelo presidente. Por exemplo, um governador da Frelimo, por exemplo, depois um presidente da Assembleia Provincial da Renam, mais ou menos isso. Não, eu estou a dizer que imagina, por exemplo, né, nesse exemplo que estás a dizer, que tu tenhas um governador da Frelimo, um presidente do município da Frelimo, um presidente do município, aliás, da Assembleia da Frelimo. Está a ver esta cadeia? Exato. E ao contrário também, os outros partidos. E mesmo que eles não consigam ter os três poderes, se tiver, por exemplo, o município, tem o governador, pois pronto, a Assembleia pode não ter, mas para todos os efeitos, para todos estes partidos, é uma maneira de ampliar a sua esfera de poder. Acha que o mapa político do país vai mudar nessas eleições? Sim, vai mudar, porque neste momento o que nos interessa, na verdade, a coisa mais importante é a consolidação da paz. Nós queremos consolidar a paz, está a ver que ainda não estamos sossegados, porque o novo líder da Renam também está nas matas.
Então, o que está em jogo, na verdade, o que conta, o que pesa neste momento é a consolidação da paz, é a reconciliação nacional. E depois, a outra fase, já depois de nós implementarmos, também vai ser uma vantagem, porque havemos de ver as lacunas. Agora só estamos a falar em teoria. Eles próprios que já no terreno hão de perceber as lacunas, e acho que este exercício há de servir para corrigir alguns erros que eventualmente hão de surgir. Agora, então, considera esta legislação, de qualquer forma, um passo importante. Sim, é importante, sim, senhora. Exato. Precisamos. Agora, outra coisa que eu acho que é uma oportunidade naquilo que a Fátima estava a dizer, para mim a oportunidade é que o presidente, quando nomear os secretários de Estado, também tem que ter em conta ele tem que ter um leque aberto, ir buscar os tais académicos, ir buscar a sociedade civil, ir buscar... Eu penso que esta tarefa do presidente vai ser uma tarefa muito complicada, na medida em que ele tem que jogar com esses fatores todos. Se ele conseguir... Portanto, usar este poder de nomeação para poder colocar pessoas de diferentes sensibilidades. Serviria para passar uma mensagem exatamente. E serviria também para acalentar as almas das pessoas, que as pessoas querem atingir o poder. E, infelizmente, em África, o poder só se atinge na política. Você está fora da política, tem que ser um empresário, não sei o quê. Mas mesmo o empresário, veja que até o empresário mais rico, ele sempre sonha ter alguma coisa na política, porque é lá onde tu podes fazer as mudanças. Então, eu penso que sempre o poder político é um trampolim para todos. Exato. Ou para aqueles que não têm nada para ter, ou para aqueles que já têm para poderem manter. Muito bem. Fátima, esta legislação, contudo, tem também os seus aspectos positivos. Eu tenho aqui 4, passo a os citar. Os órgãos executivos de governação descentralizada provincial são responsáveis pela prestação de informação por escrito aos particulares ou às comunidades. Portanto, há uma abertura ao nível desses órgãos do ponto de vista de interação junto da sociedade. Retirou-se o artigo também que estabelecia que os membros do Conselho Executivo Provincial, portanto, o Conselho Executivo Provincial que vai ser dirigido pelo governador provincial, tem de ser funcionários da administração pública com nomeação definitiva. Portanto, qualquer um já pode ser membro deste Conselho Executivo Provincial. Retirou-se o tal princípio da impugnação prévia. O princípio da impugnação prévia estabelecia que os partidos políticos tinham de fazer a reclamação junto à mesa da Assembleia de Voto. Sem isso, não podiam recorrer a outras instâncias, particularmente aos tribunais. Há outro elemento importante, que é que a perda de mandato deixou de ser razão de impedimento à participação dos candidatos nas eleições. E por falar disto, vimos recentemente o afastamento de um deputado do MDM ao nível da Assembleia da República. Portanto, apesar dos pontos aqui de reflexão que levantamos, há alguns avanços nesta legislação. Sim, há avanços. Na verdade, esta componente de prestar contas por escrito talvez seja no sentido de os documentos serem depois partilhados com a comunidade, porque realmente quando a gente vai ao nível dos governos provinciais, há relatórios de execução do plano econômico-social. A questão é que esses documentos são documentos que só quem tem interesse em consultar esses documentos tem acesso, que só quem tem a ver com os processos de gestão é que tem acesso a estes documentos. O cidadão comum, beneficiário da governação, não tem acesso, até porque poucas vezes ele recorre às instituições para solicitar esses mesmos relatórios. Então, o que eu estou a perceber aqui com esta ideia de prestação de contas por escrito é mais no sentido de disponibilizar as pessoas proativamente. Estarei bastante interessada em ver como é que isto se vai materializar na prática, porque disponibilizar como é que vai ser? Vamos fazer as atas, os relatórios, ir entregar em cada casa, vamos organizar reuniões regulares com as pessoas para fazer a entrega, vamos fazer por bairros, vamos fazer por via daquilo que acontece com a sociedade civil anualmente, que são aquelas reuniões anuais de desenvolvimento social. Qual é o mecanismo através do qual o cidadão vai ter acesso? Como digo, não é porque não existe ou não se faz o reporte por escrito, ele é feito, obviamente que é feito no sentido de responder à execução do plano econômico e social nos termos em que ele foi, mas se calhar aí é
dar um pouquinho mais ou exigir um pouco mais de informação para além daquilo que é a implementação do plano. Acho que isso é bom, até porque está em linha com a implementação daquilo que é a lei do acesso à informação, que estabelece que as autoridades devem, de forma proativa, disponibilizar informação de interesse público aos cidadãos. Eu quero compreender aqui que o disponibilizar essa informação por escrito aos cidadãos não há de significar só reportar as atividades planificadas e orçamentadas, há de significar colocar à disposição dos cidadãos tudo aquilo que é do seu interesse. Exato. E a questão de fundo, ou uma questão adicional, é quais são as exigências em relação ao secretário de Estado, que também representa um poder soberano, que é o presidente da República, e que tem um plano que extrapola o nível da província. Como é que este secretário de Estado se relaciona com os cidadãos naquela província, tendo em conta que ele representa o presidente da República. E ele lida com dossiês muito mais profundos e que esses dossiês, inclusive, são os que geralmente são tratados de forma confidencial. Então, penso que aqui teremos que clarificar ao nível da regulamentação dos instrumentos como é que isso vai funcionar. E pelo fato de que o governo descentralizado, como a lei chama, e as autoridades descentralizadas e o secretário de Estado terão que colaborar em algumas circunstâncias, que eu espero que isso aconteça, sobretudo numa situação em que o presidente, o governador seja de um partido oposto. São aspectos positivos. A questão da impugnação prévia, não haja dúvidas de que é um ganho substantivo. Era a maior reclamação dos partidos, sobretudo da oposição. Até para garantir aquilo que nós poderíamos considerar de justiça eleitoral, que é um aspecto bastante importante, a remoção da inelegibilidades é muito importante, o avanço que foi feito. Só quero ressaltar aqui que eu acompanhei das discussões na Assembleia da República que se propunha a remoção do artigo que considerava inelegível um indivíduo que tenha transitado de um partido para o outro em pleno mandato e que este também não poderia continuar no cargo em caso de mudar de partido em pleno cumprimento do seu mandato num determinado órgão. A primeira comissão sugeria a retirada destes artigos, não me recordo se efetivamente foi feito ou não. Acabou sendo retirado na especialidade. Porque hoje, por exemplo, estava-se a discutir a eleição, a lei eleitoral, e este aspecto continua na lei eleitoral. Então acho que quando se discutir na especialidade na próxima semana, é importante que se preste atenção para esse fato, porque este artigo é inconstitucional. Os partidos políticos são um mecanismo a partir do qual os cidadãos participam politicamente na vida do país. E mudar de partido não pode, de forma alguma, ser um impedimento e nem razão para o indivíduo ser destituído do cargo para o qual foi democraticamente eleito. Muito bem. Artemisa, quero ouvir a sua opinião. Apesar dos aspectos que nós levantamos aqui para reflexão, há algumas notas de avanço democrático. Vê-os da mesma forma? Sim, sobretudo estes dois aspectos de impugnação prévia e a perda de mandato. A perda de mandato, exatamente. Porque nós vimos o que foi nas eleições autárquicas. Foi um Deus que me acude muito grande. As pessoas sentiram que houve muita injustiça. Houve muita injustiça, havia candidatos que tinham boas qualidades, mas por causa desses, não sei o quê, eu penso que isso foi um grande revés para a nossa democracia. Eu acho que isto vem, de facto, repor a justiça e vem repor a verdade. Há de ser mesmo uma coisa muito boa e muito positiva. Este é um aspecto positivo. O resto é aquilo que nós estamos a dizer, que esta lei tem aspectos positivos, este é um deles. Agora, essa coisa de apresentar o relatório por escrito, não sei, eu não sei se isso vai ser funcional, porque o nível também das pessoas que vão estar lá, eu não sei se isso vai ser uma coisa fácil de executar. Exatamente, de executar. Porque não há nenhum currículo para tu seres governador. Quem vai escolher, quem vai, quem não vai, são os partidos.
Então, o nível das pessoas, eu acho que há de ser muito trabalhoso para eles, até vai acabar sendo uma coisa desnecessária, porque o que eles deviam instituir era a prestação de contas, por exemplo, por momentos, dizer que, olha, em relação à energia, nós temos um grupo multissetorial ali mesmo, a nível deles, município, governo, provincial e não sei o quê. Ir-se fazendo este exercício, uma interação, com a exatamente. sociedade. Agora, essa coisa de proscrito, o papel não fala. Chega ali, diz, até pode dizer coisas que não fez, ou que está a fazer, ou que não sei o quê. Eu acho que esta interação, e isto democraticamente vai lhes levar a eles todos, porque vão aprender, vão discutir, vão, sobretudo, corrigir as coisas que possam eventualmente estar erradas. Mas eu também acho que a outra, estava de repente a refletir que também o aspecto positivo é este, é a ampliação do nível de conhecimento deles, ampliação do nível de democracia, porque eles vão ter precisam de criar este fórum de interação. Senão vai ser um problema, porque depois deixam de se falar, o município não fala com o governo não fala com o governo provincial, enfim. Mas se eles criarem um sistema harmônico de funcionamento, vai ser muito bom. E acha que isto vai também criar uma dinâmica ao nível das províncias? Sim, neste aspecto, sim. De discussão dos temas, de discussão de onde é que a população quer que seja feita uma ponte, onde é que a população quer que seja feito um posto de saúde, uma escola, vai criar essa dinâmica toda. É exatamente isso, o município, que eu penso que eles têm que criar este coisa. O município tem um território, o governo tem outro. Então, se eles conseguirem, o outro não dizer, este é meu território, não entra aqui, eu vou fazer não sei o quê. Porque, na verdade, vamos ter 3 territórios. O território das autarquias, o território do secretário de Estado e o território do governador eleito. O secretário de Estado vai ser todo o território, vai ter todo o território vai ser dele, portanto ele não tem fronteiras, mas entre o município e o governo... Aqui também vai ser importante o perfil do secretário de Estado, porque ele tem de ser uma figura, um elo de ligação entre os diferentes interesses ao nível da província. Aliás, essa é a parte mais importante, o perfil do secretário de Estado, porque ele também vai ser um conciliador. Vai ser aquela pessoa que está ali para criar consensos e não para entregar até a eles estarem estarem ali a discutir entre eles porque ele está a fazer intriga, ele está a fazer não sei o quê. Ele tem que se sentar e ser um conciliador. Aquela pessoa que vai, porque todos vão desaguar a ele. Ou para fazer queixas, ou para fazer isso, ou para perguntar não sei o quê. Então ele tem que ser uma pessoa de consenso também. Isso é muito importante, uma pessoa que vê as coisas de um nível não partidário, não de interesse pessoal, mas ele vê as coisas com justiça social. Muito bem. Fátima, vamos mudar de tema e vamos falar da acusação que já foi construída pela Procuradoria-Geral do Estado, já foi pela Procuradoria-Geral da República, já foi remetida a tribunal. É um documento vasto, de mais de 100 e tal páginas. Vamos nos concentrar em 2 pontos. O primeiro ponto, Fátima, o papel de Teófilo Nhangumelo, o papel de Armando Ndambi Guebuza e de Bruno Langa. Quando se lê aquele documento, percebe-se que estes foram uma espécie de ponte entre quem tinha interesse lá fora e nós aqui dentro. E há citações bastante claras de como é que os documentos chegaram ao poder em Moçambique, depois como é que eles avançaram. A minha primeira pergunta é, o que sentiu ao ler esta acusação do Ministério Público? Muito obrigada, município. Permita-me só fazer menção a um ponto que eu acho que é importante relativamente ao tema anterior, que tem a ver com as lacunas. Uma das grandes lacunas que essa legislação apresenta, que é uma lacuna induzida até pela revisão pontual da Constituição da República, é a questão das finanças públicas. Como é que um governo provincial eleito democraticamente se financia? De onde é que vêm as suas fontes? Em alguma parte a legislação faz menção a impostos específicos que estarão adstritos à província, mas a lei não especifica. E não sei em que medida é que uma lei, a atualização da lei fiscal ou do quadro legal das finanças públicas ao nível nacional vai trazer esta componente. Eu acho que era importante que a Constituição da República clarificasse um pouco, até para evitar
que, em função dos interesses do executivo ou dos grupos à volta do processo de centralização, decidissem muito sobre o que a província pode arrecadar ou não pode arrecadar, porque uma das grandes fragilidades que pode deslegitimizar um governo provincial é não ter dinheiro para funcionar, sobretudo quando o seu dinheiro o seu orçamento dependerá da aprovação na Assembleia da República. Eu penso que aqui é preciso que comecemos a discutir com muita profundidade a descentralização das finanças, da gestão das finanças públicas, que é a grande lacuna que esta legislação apresenta e não se discute em momento algum, e a Constituição da República deveria já versar sobre isso no quadro da revisão pontual. Em relação à questão que coloca sobre a acusação do Ministério Público. Bom, o sentimento foi de repulsa ao ler, por perceber que, afinal de contas, o nosso Estado é muito frágil. O nosso Estado é frágil por conta das ligações, dos interesses, da permeabilidade que é criada por causa do poder público, que não tem clareza de quais são os passos que tem que dar para a construção deste país. O que eu quero dizer em relação a esta questão de clareza é que nós temos um país que se funde ou se funda em planos que são estabelecidos ou desenhados pelos grupos que concorrem e ganham o poder, e não planos que são desenhados em consenso como sociedade. Que seriam estes planos que dariam a indicação de quem concorre ao poder, do que tem que fazer e como é que tem que fazer. Aliás, seria o como é que vai fazer que o tornaria mais atraente ou atrativo a aceder ao poder em relação aos outros. Então, nós temos, de facto, na nossa sociedade, pessoas que não fazem outra coisa senão ficar ali à espera de oportunidades para fazer chegar e ficarem milionários de uma vez. Quer dizer, não abrir e fechar de olhos, nos tornamos milionários. Acho que estas três figuras, pela forma como é descrito o documento, retratam um pouco a podridão que existe na nossa sociedade. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente e está demonstrado aqui. E nota-se que eles três são todos alheios ao Estado. Sim, não tem absolutamente nada a ver. Absolutamente foram nada a ver. apenas uma porta de entrada para pessoas mal intencionadas, porque é preciso lembrar que este grupo Privinvest já esteve na Nigéria a tentar vender um projeto igual e valeu a clarividência, valeu a sagacidade penso que era a ministra das Finanças na altura, que aconselhou o presidente da República a não aceitar, porque ela desconfiou do quão bonito era o projeto. Ela começou a fazer muitas questões e, em resultado de aspectos não respondidos das questões, ela decidiu aconselhar o presidente a não aceitar aquela proposta. E nós vemos, não são só estas três figuras, nós vimos o papel que a própria secretária do presidente da República desempenhou de facilitar encontros entre estas pessoas que queriam ganhar à custa do sacrifício, do esforço de uma nação. Vimos aqui o papel um pouco tratado minimamente do diretor do CISI, inclusive o diretor dos estudos e projetos do CISI. Aliás, aqui é preciso até mencionar que acho um tanto quanto interessante quando em alguma parte da acusação se diz que o indivíduo que leva o projeto ao diretor do CISI, quando o diretor do CISI leu, viu que havia alguma aproximação entre a proposta que tinha sido produzida pelo diretor ou chefe do Gabinete de Estudos e Projetos e que tenha sido submetido a ele, porque ele pediu para responder aos desafios de segurança, e achei muito estranho quando o próprio documento reporta que o indivíduo A, como é tratado no relatório da Kroll, foi solicitado a fazer um estudo
que era para ver as fragilidades e procurar soluções comerciais, e aqui começa um pouco a minha dúvida. Até que ponto as instituições como estas que lidam com questões de segurança devem olhar para a componente comercial? Este não é o papel de outras entidades que estão viradas de facto ao comércio. Então isto demonstra um pouco que nós estamos desorganizados, precisamos realmente sentar e repensar a nossa postura, por um lado, pensar o nosso Estado, como ele está organizado, como ele está composto e quais são os sistemas que nós temos para garantir esse tipo de que estas situações não voltem a acontecer. Artemisa, eu faço a mesma pergunta. Com que sentimento ficou quando leu esta acusação, da primeira página à última, considerando os vários aspectos, sobretudo o papel do Teófilo Nhangumele, Armando Ndamge-Buza e Bruno Langa, que foram, digamos, não os arquitetos, mas a porta de entrada? Foi graças a eles, ou foi devido a eles, que este projeto teve a sua vida? De facto, fiquei com um sentimento de repulsa e revolta, na verdade. É revolta porque eu estou a olhar para este país com tantos problemas. Alguém fez as contas outro dia e lançou no WhatsApp a dizer que se tivessem construído escolas com aquele dinheiro e postos de saúde, Moçambique nunca mais teria um único problema de saúde sequer. Até punham pôr tecnologia de ponta. Para um país que tem crianças a sentar no chão, é mesmo revoltante. Mas, na verdade, para mim, o principal play ali é o Nhangumele, porque o Nhangumele é que trouxe aquele fulano da Priminvest, exatamente. Ele é que é o principal player, ele é que trouxe. Depois ele tratou de mobilizar o Ndambe. Então entraram os dois, de tal maneira que até ouvi que eles depois foram para a França durante 3 meses, depois voltaram ali já todos com contratos churudos e não sei o quê. Agora, o Ndambe jogou o papel de pai de filho para pai. O problema também é esse papel de filho para pai. É verdade que os pais, muitas vezes, há coisas, acredito que na posição do pai, né? Há coisas que os próprios filhos trazem. Olha, pai, há isto, aquilo. Mas eu acho que também, por causa da ambição do tal de pai também, porque o pai, como presidente da República, ele tem que medir os prós e os contras. Quem são esses investidores? Merecem coisas, até porque o que ele devia ter feito, na verdade, era pôr a segurança a investigar. Infelizmente, a tal segurança também estava corrompida, mas em condições normais, era pôr a segurança a investigar, porque eu estava a dizer à minha colega, eles tentaram também fazer no outro sítio. Não conseguiram porque exatamente as estruturas ficaram alertas. Agora aqui não houve este alerta, porque primeiro o assunto também vinha da parte do filho, do primeiro cidadão da República. E depois também o tal primeiro cidadão da República também com gestos de ambição, porque ele também começou a ver muito dinheiro e começou a ambicionar. Mas também eu penso que de tudo isto, para mim a conclusão é o sentido de pátria. Que faltou? Não faltou o sentido de pátria, faltou o sentido de humanismo. Faltou, mas sobretudo o patriotismo. Eles preferiram vender este governo, fazer não sei quanto. Tu estás a ver uma secretária, a secretária é a parte... A gente muitas vezes não olha para o papel da secretária. Mas a secretária num governo, num ministério, numa empresa, é a pessoa mais importante. Porque é aquela pessoa que está faz perto as do ligações chefe. Exatamente. Entre o chefe e todas as partes. Exato, ela conhece a vida pessoal do seu chefe. Conhece a agenda. Ela conhece a agenda, conhece até a vida da família e tudo. Então, eu acho que ela também jogou um papel... Conhece melhor o caminho por onde entrar. Exatamente. Conhece melhor o papel preponderante. Aliás, ela jogou um papel preponderante nisso. Mas, mais do que tudo isso, acho que houve... Eu às vezes digo não, espiritualmente analisando, isto só pode ser um demônio que passou por este país. Não é normal o que aconteceu, absolutamente. E agora a preocupação é como é que o Estado vai se ressarcir, como é que eles vão devolver esses dinheiros. Eu acho que essa devia ser a preocupação da Procuradoria. É verdade que grande parte dos dinheiros foram depositados fora, mas isso não é difícil.
Absolutamente não é difícil. Nós Hoje em vimos dia, agora recentemente no caso angolano as que inteligências, Angola conseguiu recuperar todo o dinheiro do todo o fundo dinheiro, as soberano. inteligências internacionais funcionam, tem inteligências financeiras que fazem esse trabalho e há de ter muito prazer de colaborar com o governo. Agora, vamos saber se há vontade política para isso. Isso é que já não sei se de facto há vontade política de se recuperar pelo menos parte desse dinheiro. Há um momento em que vocês viram que houve um boom de construção de prédios aqui na cidade. E eu dizia, mas quem são os donos desses prédios? Acho que perceberam vocês que de repente tu chegavas na Eduardo Mondlane, não tinha nada. Um mês depois, já tinha um prédio. Na baixa da cidade, aquilo foi uma proliferação de prédios. Afinal, era esse dinheiro roubado. Agora, esses prédios, como... Porque de certeza que a maior parte, não de certeza, a maior parte desses prédios também são dinheiro dos calotes. Não é possível, de repente, uma cidade só tem arranha-céus, só tem prédios de uma ponta a outra e prédios milionários, cada um mais alto que o outro. Então, este é o dinheiro dos calotes. Como recuperar? Eu acho que a Procuradoria, já que começou a dar este passo, tem que mostrar também que vale a pena continuar. Porque está a ver que, na verdade, tudo já resta para o Xang. O Xang até está a ser mal assessorado, porque aqueles advogados dele só estão a comer dinheiro. Porque agora já inventaram uma do Ramaphosa, aquilo são manobras dilatórias. Porque o Xang paga os FIIs dele diariamente. E eles continuam, exatamente, porque aquilo não vai dar a nada. Absolutamente nada. Muito bem. Fátima, de qualquer forma, só para sairmos deste capítulo, percebe-se que havia um contexto para resolver um problema. Tanto é que nesta acusação consta que havia estudos feitos em 2010 e 2011 pelos Serviços de Informação e Segurança do Estado que identificaram ameaças e fenômenos que constituíam preocupação. E nós sabemos que as nossas Forças de Defesa e Segurança prestavam algum serviço a estas multinacionais, mas que não era um serviço com a devida qualidade. Portanto, houve também um aproveitamento do contexto que existia e que, de qualquer forma, o Estado precisava de reforçar a sua capacidade de segurança para poder prevenir situações como aquela que vimos em Inhambane, da captura ou do sequestro do Vega 5 para a Somália. Portanto, havia um contexto que conduzia a este tipo de decisão. Não haja dúvidas que o contexto nessa altura não era bom. Todos nós acompanhamos a situação ao nível do Oceano Índico por causa da ameaça dos piratas e que não ameaçava só Moçambique, mas a Tanzânia, a África do Sul. Os seus portos têm também alguma ligação com o nosso oceano e que estava a ser, de facto, inviabilizado, as atividades estavam a ser prejudicadas por causa da ação dos piratas somalis. É verdade. E aqui a questão era uma solução, resolver o problema da pirataria, era uma solução exclusiva de Moçambique ou deveria ser uma solução coordenada entre Moçambique e todos os outros países que usam ou que têm o Oceano Índico, o Canal de Moçambique, como sua fonte ou seu meio para fazerem escoar os seus produtos, mercadorias e até pessoas. Então, penso que aqui o contexto, é verdade, é real, mas talvez nós quisemos dar um passo superior. Talvez aqui era a oportunidade para nós termos, Moçambique é parte da Troika da Defesa e Segurança da SADC, era a oportunidade de se sentar em conjunto e verificar, somos tantos países afetados ou em risco, como é que nós resolvemos conjuntamente. Segundo, está claro que o advento das indústrias extrativas, sobretudo o boom do gás natural, ele encheu os olhos da nossa elite política, que é ao mesmo tempo elite militar, que queria ter ganhos à volta do negócio de gás natural. E é muito bem mencionado na acusação que as empresas contratavam segurança internacional. Daí que houve esta ideia de vamos trazer uma proposta que tenha as duas componentes, securitária e comercial. Securitária no sentido de como é que o Estado garante todo um serviço de segurança, mas também um lado comercial. Este lado comercial é de quem? Em que contexto é que ele vem? E terceiro, as Forças Armadas, eu não creio que estivessem a fazer um serviço necessariamente deficitário. Se calhar o problema é que as Forças Armadas estavam a receber os milhões que a Anadarko pagava e iam ao Tesouro Público. Quando, se calhar, estas pessoas queriam que esses milhões fossem as suas contas.
E penso que, inclusive, em relação a isto, é importante que haja algum accountability. Precisamos saber quanto é que Moçambique ganhou ao longo destes anos, desta segurança que foi sendo provida às empresas ao longo da bacia do Rovuma. Para que contas é que este dinheiro efetivamente foi? Porque se calhar nem há de ter entrado no tesouro, há de ter entrado no bolso de pessoas em nome do Estado. E para tornar formal este entrar no bolso de pessoas, vamos criar um sistema que seja comercial. Então, de facto, o contexto contava, mas não podemos aproveitar, aliás, as teorias do rent-seeking explicam muito bem que muitas vezes se usa o argumento do contexto para justificar projetos que vão trazer dinheiro não para o Estado, mais dinheiro para indivíduos. Eu queria só, permita-me, município, fazer uns breves comentários gerais à volta da acusação. Acho que, por um lado, a Procuradoria tenta minimizar a culpabilidade de alguns. Por exemplo, quando diz que o indivíduo A teve apenas $250.000, eu não sei se efetivamente foram só $250.000, tendo em conta o papel que ele desempenhou, ou a Procuradoria não investigou o suficiente. É preciso lembrar que pode ter usado paraísos fiscais. Os paraísos fiscais existem um pouco para apagar o rastreio de onde o dinheiro vai. Então, acho que aqui é preciso que se trabalhe com muito mais profundidade para investigar se não há mais ativos ou não. O segundo ponto é que, pela forma como as acusações são feitas, o tipo de crime que eles são acusados, eu tenho imensos receios de que alguns deles vão de ser ilibados pela forma como está colocada a acusação, outros vão de ser condenados, mas se calhar apenas bastante brandas, e em menos de 5 anos, se calhar estas pessoas vão de estar livres e a continuar a usufruir do dinheiro da ilegalidade. A questão de fundo aqui é como é que nós vamos fazer em relação a estes dinheiros. A questão da recuperação. Exatamente. Eu sei que nós não temos um quadro legal, está-se a trabalhar nisso. Enquanto não há quadro legal, qual é a medida? Porque nós temos no passado experiências de pessoas que hoje estão a usufruir do dinheiro que roubaram ao Estado. E o Estado ainda está nessa discussão de vai renegociar o pagamento da dívida. Quer dizer, nós continuamos com o peso, estas pessoas vão pagar 5 anos, entretanto saem e vivem a boa e a França. Muito obrigada. Muito bem, vamos avançar. Ficamos com pouco tempo, mas não podemos deixar de falar sobre a gestão das calamidades naturais, tendo em conta a sua dimensão e o seu impacto. Artemisa, vou assim. Bom, passado todo este momento, há alguma reflexão que podemos fazer? Há um relatório das Nações Unidas de 2014 que indica que Moçambique é o terceiro país mais afetado pelos desastres naturais em África, depois das Maurícias e Benin, e um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas no mundo. Uma das explicações para essa vulnerabilidade é a longa costa que o país tem, 2.700 quilômetros. A minha pergunta é: que tipo de decisões é preciso tomar para evitar novos ideias? Quer dizer, há um conhecimento, não só por causa deste relatório das Nações Unidas, mas cada um de nós tem uma experiência com as cheias que ciclicamente assolam o país. Que tipo de medidas é necessário tomar para que o país possa minimizar os efeitos, já que não é possível conseguir evitá-los? Uma das coisas que é preciso é profissionalizar o INGC. O INGC precisa de ser um órgão de profissionais, onde tenha pessoas que estudam o ambiente, que estudam os sismos, essas coisas, o cair das chuvas, tudo isso. Se for a ver, a grande parte das pessoas que vêm para nos apoiar são pessoas preparadas nos seus países. São os INGCs. Falta preparação da nossa parte. Exatamente. São os INGCs dos países deles. Eu vi, por exemplo, todas as equipas estão bem com isso, mas chamou-me a atenção aquela equipa japonesa, que quando eles já aterram, cada um já tem a sua função. Aquele hospital que montou para cá também fiz parte por causa daquela organização de Samaritan Purse. É uma organização religiosa. Aquele hospital móvel, Mocipo, nunca vi. Mas então, isto para dizer que estas pessoas, nas suas funções, já estão treinadas, estão capacitadas. Não é este papel do INGC que vai dizer, olha, vai chegar, reúne com a população, aqui vamos ter um IDAI, vocês saiam daqui. Mas ele próprio está a falar de coisas que, pronto, não... E veja que nós estamos sempre, cada calamidade,
estamos sempre com os mesmos problemas. Logística, estamos com problemas de reassentamentos. Então, eu acho que já é a altura também do INGC irem para fora, trazerem experts, formar pessoas para intervenções em situações de emergência. Situações de emergência, é verdade, para não estarmos sempre a reboque das calamidades, a reboque dos assuntos, está a ver? Estamos sempre a reboque. De fato, esta coisa do IDAI foi o quebrar do prato, foi o demais. Mas quantas calamidades é que nós já tivemos aqui neste país? E mais, para mim o grande perigo é este, é que estão a permitir que as pessoas reassentem naqueles sítios exatamente propensos. Então, há muita gente que na beira está a reconstruir as suas casas, mas estão exatamente a reconstruir as suas casas nos mesmos lugares. Então, o que é que estamos a fazer? Estamos a permitir que elas voltem a reconstruir naquelas casas onde o município, o governo sempre disse não construam. Então, era preciso também acautelar essa situação. É verdade que as pessoas estão numa situação de desespero, mas este é um aspecto que é preciso rapidamente... As pessoas constroem e definitivamente ficam ali. Sim, tu já não vais lhes tirar mais. Então, nós vamos estar sempre a despender recursos. Outra coisa que eu também acho que também ali é um saco azul, honestamente. Por isso que não há assim muito interesse de resolver aquela questão das calamidades. É onde o dinheiro entra, onde o dinheiro sai. Muito bem. Fátima, 2 minutos, quero ouvir de si o olhar relativamente à gestão das calamidades naturais e este aspecto de que nós somos um país vulnerável e como é que podemos ajustar as nossas políticas, como é que podemos nos adaptar, nos tornarmos um país, conforme levantava aqui a Artemisa, capaz de reagir a este tipo de situações. Por exemplo, todas as forças aéreas que vieram ajudar o país chegaram antes da nossa. Isto revela alguma coisa? Sim, revela a falta de organização e até de coordenação. Nós sabemos que o INGC gera uma unidade de militares que é o INAPROC, penso que é isso, que são militares que estão em prontidão para fazer assistência onde necessário. A questão é que é preciso olharmos para a nossa realidade como país. Infelizmente, perdemos uma oportunidade soberana quando fomos pedir os 2 bilhões de dólares, que seria, de facto, de munir as nossas Forças Armadas de recursos para responderem a esse tipo de casos. Aliás, é também para isso que servem as Forças Armadas em tempo de guerra. Okay? Não temos uma situação de guerra, mas temos situações de emergência. E as Forças Armadas têm um papel e podem ajudar nesses termos. Significa que eles teriam que ter os navios, as embarcações, teriam que ter os aviões, etc., que infelizmente, do que sabíamos que a nossa Força Aérea tinha, hoje não sabemos aonde é que está ou onde é que estava no momento em que nós precisávamos dela e tivemos que receber aviões vindos de outros países e antes de nós próprios intervirmos. Portanto, gestão do processo. A questão da coordenação, quando nós falamos de gestão, o ponto mais importante é a coordenação. É como é que as instituições, no geral, coordenam. O INGC já é um órgão, digamos, de coordenação através do SENOI, onde está lá presidido pelo primeiro-ministro, estão lá vários ministérios. Se calhar falta aqui incluir os próprios municípios, porque mais do que nunca os problemas dos desastres naturais hão de afetar áreas sob gestão municipal. No futuro, com esta coisa da descentralização, é preciso incluir os governos provinciais também. Vamos esquecer as nossas cores partidárias, este país é nosso. Nesse momento, tudo isso está constante. O que é que nós podemos fazer para evitar novos IDAIs? Na verdade, nós não vamos evitar novos IDAIs. Vamos ter muitos IDAIs, se calhar, IDAIs muito mais severos do que este, do ponto de vista de impacto, de dimensão, etc. A questão é que nós podemos reduzir o impacto desses IDAIs e nós poderíamos ter reduzido o impacto deste IDAI em particular. E me parece que ao longo do processo houve falhas, e uma das falhas importantes é só lembrarmos no dia que o Conselho de Ministros anuncia que há uma depressão tropical, que há de haver ventos. Foi uma informação tratada como se fosse uma situação normal, e não era uma situação normal. Talvez o Conselho de Ministros recebeu a informação do Instituto Nacional de Meteorologia, não tinha real dimensão do que seria aquilo e informou assim. Então as pessoas trataram assim, as pessoas foram trabalhar, inclusive na manhã daquele dia, e de repente as pessoas estão a voltar às suas casas. Para que casas?
Nós dizemos fiquem em casa. Em que casas? Numa situação em que nós sabemos que as pessoas vivem em zonas de risco, estava a chover, já havia muita pressão de água, vinha uma depressão tropical, casas precárias. A coisa primária que devia ter sido feita logo no início do alerta era retirar aquelas pessoas para algum lugar. E a questão que colocamos é: se as pessoas teriam que ser evacuadas, era para irem para onde? E por quando é que estas pessoas deveriam estar nesse lugar? Este é um ponto. Portanto, aqui é preciso que melhoremos a forma como a informação é partilhada. Não estou a dizer que o Instituto Nacional de Meteorologia não informou com bastante antecedência. A questão é quem recebe a informação, o que é que fez dessa informação. Exato. Vimos a Austrália, há dias antes, já estava a evacuar as pessoas das áreas de risco. Nós fizemos isso a faltarem 2 dias, tarde demais para milhares de pessoas que estavam lá. Outro aspecto que eu acho que é importantíssimo é que Moçambique poderia aproveitar o fato de ter assumido compromissos no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fala da construção de cidades ambientalmente saudáveis e resilientes. Então, aqui temos que pensar na qualidade das nossas infraestruturas. Quando falamos das nossas infraestruturas, estamos a dizer incluindo as casas das pessoas. Não me parece que nós vamos evitar novos GIDAIs pela forma como as pessoas estão a ser permitidas a voltar a construir. Eu acho que mais do que o Estado deixar que as pessoas construam da sua forma, a sua maneira, e nós sabemos que a nossa maneira não garante qualidade, porque estamos a desenrascar. Talvez é a altura de dar uma utilidade ao Fundo para o Fomento da Habitação. E dizer, o Fundo de Fomento da Habitação vai gerir $1 bilhão que os chineses nos deram e disseram para usarmos como quisermos e construir casas resilientes para as pessoas. Resilientes em lugares seguros, significa que o governo, de nível central, tem que colaborar com o município para identificar áreas seguras. É preciso ir falar com o governo de Dondo, é preciso ir a Nhamatanda, é preciso ir a todos os lugares e identificar áreas próprias para as pessoas viverem em tempos difíceis e voltam para lá para fazer agricultura, mas sem terem residências permanentes lá. Então eu penso que aqui é preciso repensar Exato. O plano pós-GIDAI. As medidas sociais que o governo tomou são bem-vindas, são muito boas, resolvem o problema a curto prazo, mas a médio e longo prazo precisamos de coisas muito mais estruturantes. Muito obrigado, Fátima Mbir, muito obrigado, Artemisa Franco, pela vossa presença hoje aqui no programa Opinião Feminina. Assim, caro telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.